Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal 5 volts. Eu sou o Lúcio e o objetivo desse vídeo é basicamente resolver alguns arranjos de resistência, encontrando aí o valor da resistência equivalente. Bom, são circuitos simples, Eu separei 3 circuitos aqui, onde a gente faz análise, uma simples análise, sem a necessidade aí de fazer grandes cálculos matemáticos. Dá para fazer tudo avaliando aí os valores pontuais de cada resistência, entendendo aí como funciona essa questão da associação série paralelo ou mista de resistores. Bom, o primeiro ponto que você que está estudando eletricidade, que você que está aí estudando eletricidade na física do terceiro colegial, ou que está fazendo um curso de qualificação, um curso que tem um link com eletricidade, de elétrica, de eletrônica, de automação, ou que está na faculdade, cursando alguma engenharia ou algum curso que tem um link com elétrica, com circuitos básicos, você vai se deparar com essa questão da associação de resistores, capacitores e indutores. O que você tem que saber é que associação de resistores, resistor em série, eu somo as resistências. Resistências em paralelo, eu somo o inverso das resistências. O somatório da associação série vai me dar um valor maior do que a maior resistência. Bom, a associação paralela é o contrário, Se eu tenho várias resistências em paralelo, o valor da resistência equivalente vai ser um valor menor do que o valor da menor resistência do conjunto, ok? Então, resistência série, eu somo, resistência paralela, eu somo os inversos, Com capacitor é o inverso, Capacitância, eu somo os inversos quando eu tenho capacitância em série. Quando eu tenho capacitores em paralelo, eu somo a capacitância. E com indutores é basicamente a mesma coisa dos resistores. Resistências em série eu somo, então indutâncias em série eu somo essas indutâncias, E indutores em paralelo eu somo o inverso, dessas indutâncias. Então a indutância vai ser menor do que a menor dos indutores, ok? Então voltando aqui para o nosso circuito, no primeiro exemplo, aqui eu peguei um exemplo aqui de um exercício onde ele pede para encontrar a resistência equivalente, do par de terminais aqui, dessa rede de trabalho, dessa rede de resistência. Então eu quero saber a resistência desse ponto para esse. Veja, se eu tenho 2 resistores em série e 2 em séries, então eu vou fazer essa equivalente, seria um equivalente parcial. 2 com 3 é 5. Nesse caso eu tenho 1 com 4. 1 com 4 também é 5. Então aqui eu vou ter uma resistência de 5 e aqui eu vou ter uma resistência de 5. Redesenhar também é interessante. É que esse circuito aqui é bem simples, dá para fazer direto. Se o arranjo é complexo, o interessante é redesenhar. Então, basicamente 5 em paralelo com 5, a gente vai ter uma resistência menor do que 5. Beleza, se eu tenho 2 resistências de 5 em paralelo, eu tenho vários caminhos. O primeiro caminho é jogar na fórmula básica. 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa é a equação da soma dos inversos. Agora, como eu tenho só 2 resistências, eu posso fazer o produto pela soma, Então dá certo também, se eu fizer o produto pela soma. O que seria o produto pela soma? 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5. 5 vezes 5 é 25. Dividido por 5 mais 5, 5 mais 5 é 10. 25 dividido por 10 vai me dar uma resistência equivalente desse ponto para esse ponto de 2,5 ohms. E o último caminho, mais fácil, é quando eu tenho resistências iguais em paralelo, basta eu dividir pela quantidade de resistência. Se eu tivesse 10 resistências de 5 ohms, bastaria dividir por 10. Agora eu tenho 2 apenas, essa equivalente e essa equivalente. Então 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Então eu encontro os mesmos 2,5. Ok? Então,
Primeiro circuito aí, 2,5. Segundo circuito. O segundo circuito, eu tenho um circuito misto. Eu tenho um paralelo, depois esse paralelo está em série com a resistência de 1 ohm, e esse conjunto todo aqui, ó, está em paralelo com a resistência de 2 ohms. Então, usando esse mesmo artifício, 2 em paralelo com 2 é 1, né? Produto pela soma, poderia fazer, né? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. Ou 2 dividido por 1, né? Então, a gente consegue também... Desculpa, 2 dividido por 2. 2 ohms, o valor das resistências, e são 2 resistências, então vai dar 1. Então esse arranjo aqui, ó, vai me dar uma resistência de 1 ohm. 1 com 1, né? Aí esse arranjo equivalente está em série com essa resistência. Então 1 com 1 vai me dar 2 ohms. Então esse arranjo todo aqui, ó, tem uma resistência equivalente de 2 ohms. Então 2 ohms em paralelo com mais 2 ohms é a mesma filosofia. 2 dividido por 2, que vai me dar 1 ohm de resistência equivalente. Então a resistência equivalente desse conjunto todo aqui, ó, do item B é 1 ohm. Ok? E por fim, ó, um último exercício aqui, que é esse, contendo aqui um circuito misto, né, um arranjo um pouquinho mais complexo, né? Não tem nada de difícil, mas um pouquinho mais complexo. Veja, aqui, ó, a gente está trabalhando com valores genéricos, né? Eu coloquei R, esse R poderia ser 100 ohms, 10 ohms, 1000 ohms, né? 10K, independente, né? Eu tenho uma relação de R para 2 Rs, né? Esse circuitinho aqui é um circuito até utilizado, né? Um arranjo semelhante a esse é utilizado como conversor digital analógico, aí usando resistências. É uma forma simples, fácil e eficiente de transformar sinais digitais em um sinal analógico, né? Não necessariamente esse arranjo dessa forma, né? Um arranjo parecido com esse, né? Que é chamado de ladder R2R. Então, primeira coisa, eu tenho R e eu tenho R, então em série, então R com R, 2 Rs. Esse 2R aqui equivalente, está em paralelo, o conceito de paralelo, 2 pontos em comum, está em paralelo com essa resistência aqui. Então, 2 Rs em paralelo com 2 Rs vai me dar 1 R. A gente viu isso anteriormente. Então, esse pedaço todo aqui, ó, tem uma resistência equivalente de 1 R. Esse 1 R vai estar em série com quem? Com esse outro R aqui. Então, esse R equivalente em série com esse R vai me dar 2 Rs. E esse conjunto todo aqui, ó, vale 2 Rs. E esse conjunto todo, veja, tem 2 pontos em comuns com essa resistência 2R. Então, esse 2R equivalente vai estar em paralelo com esse 2R, com esse resistor, que vai me dar uma resistência equivalente de R. Então, esse conjunto todo aqui, ó, envolvendo 1, 2, 3, 4, 5, vai, né, me oferecer uma resistência igual a R. Esse R novamente vai somar com esse R, porque está em série, e vai me dar uma resistência equivalente desse conjunto todo aqui, ó, igual a 2 Rs. E esse 2 Rs desse conjunto está em paralelo com essa última resistência paralela aqui, ó, de 2 Rs. Esse ponto comum e esse ponto em comum. Então, 2 Rs em paralelo com 2 Rs vai me dar R. Então, esse conjunto todo aqui, ó, tem uma resistência equivalente igual a R. R em série com R vai me dar uma resistência equivalente final igual a 2 Rs. Então, resposta final do item C, resistência equivalente vale 2 Rs. Ok? Lembre-se de, se você está aí no processo inicial, trabalhando com associação de resistências, não tem muita familiaridade, não sente tanta segurança, faça passo a passo, redesenhe, né? Eu fiz essas duas em série, né? Apaga elas, redesenha uma só com o valor de 2 Rs. Depois passa para o próximo estágio. Faça equivalente novamente, uma equivalente linha, 2 linhas, 3 linhas, né? Equivalente X, Y, Z, e vá redesenhando o seu circuito.
Nesses 3 exemplos, são exemplos bem simples, bem fáceis, que não há tanta necessidade do redesenho. Talvez para esse terceiro circuito aqui. Mas, né, até que você obtenha um entendimento claro, né, e preciso, né, e sinta segurança, você pode usar esse artifício de redesenhar, né, cada arranjo equivalente e ir fazendo passo a passo. Ok? Eu espero ter te ajudado aí com essa simples e básica explicação, né? Na sequência aí eu vou tentar colocar outros, fazer outros vídeos aí com circuitos mais complexos, envolvendo essa parte de eletricidade básica, tá bom? Forte abraço aí para você, bons estudos e boa sorte. Até mais!